Olá, boa noite a todas e a todos. Estamos mais uma série do Planejamento Arquitetura em Pauta, né? Hoje com a professora Fernanda Barleto e vamos aguardar ela entrar aqui. Enquanto isso, o pessoal tá entrando, o Luan, né? Luan, quinta, sexta, né, Luan, que a gente se encontra. Vou fazer uma participação especial lá no evento que ele está organizando. E estamos aguardando a professora Fernanda, que eu tive a honra para ela estrear, né, publicar no tomo 2, que está sendo lançado. O primeiro lançamento vai ser agora, segunda-feira, gente. Lembrando a todos que hoje é o último dia do segundo lote das inscrições do Arquitetura do Planejamento em Pauta, do segundo congresso virtual do Arquitetura do Planejamento. A Fernanda, aí ela entrou, vamos fazer, ela deve aparecer a solicitação. Maravilha, Fernanda. E vamos aguardar. Então, gente, lembrando, hoje é o último dia do lote. Oi, Fernanda. Oi, Dani, tudo bem? Tudo bom? E você? E aí, tudo jóia? Como é que estão as coisas? Correria, né? Como você também. Correria, como sempre. Mas muito bom lhe ver, ainda que à distância. Também. Doida para essa pandemia acabar, né? Para eu ir E a aí na gente voltar a Bahia. ter os encontros, e com certeza, Dani. E eu incrementei relações nessa pandemia, você é uma delas, né? E Silvia Marzagão, Marília Xavier, a gente ficou mais próxima, mais amigas, com essa coisa do contato mesmo, das lives e tal. Então tem tanta gente para a gente ver ao vivo quando isso tudo Não, passar. muita. O tempo vai ser pouco. Tô vendo aqui Gabriel, lá do Piauí. Oi, Pessoal Gabriel. entrando aí, Nordeste. Bem, Vamos lá, pessoal. Chegando. Ana Lúcia Prado. Ana Lúcia aí, ó, adoro o tema, já estava hoje de Fabiana. manhã. Fabiana, do Rio de Janeiro. Catiúcia, minha querida ex-aluna, Cati, maravilhosa, trabalha com direito, trabalha com moda. Um beijo, Cati, tem um perfil maravilhoso Que bom. de moda, incrível, com várias sugestões de look para trabalho. Professora Melissa Orives, um beijo, Melissa. Ceará, grande professora de Direito de Família, advogada. Doutor José Eduardo, vamos lá. Alice Pituco, lá do Rio Grande do Sul, também participou junto com a Ana Lúcia de um concurso de vídeos, que ainda não saiu o resultado, mas está saindo, gente. É que as coisas realmente não estão dando, mas vamos lá. Gente, primeiro eu queria... Sucesso total, né? Vamos lá, vamos firmes, né? Bem, eu vou também dar uns recadinhos no início, mas primeiro eu queria agradecer a presença da professora Fernanda Leão Barreto, da Bahia, né? E uma amiga querida, como ela disse, nós estreitamos muitas relações agora na pandemia, né? E temos muitos objetivos em comuns. E eu convidei a Fernanda para participar do tomo 2, que eu tenho a alegria de dizer que o primeiro lançamento... Fernanda, depois tem que alinhavar contigo aí. Mas vai ser nos dias agora 23, segunda-feira, dia 3 de dezembro, uma quinta, e na outra segunda, dia 7 de dezembro. Um livro que ficou maravilhoso, ficou bonito, a capa ficou bacana. E, acima de tudo, o conteúdo. São 40 artigos. Eu considero que ele ficou melhor que o Arquitetura, o que existe, que já é excelente, referência. Ficou uma obra de peso. A Fernanda tem exatamente um artigo, que é a base da nossa live hoje, que é Família Mosaico, Desafios no Ambiente do Planejamento Sucessório. Uma coautoria do escritório da Fernanda, que é ela com mais 2 sócios, que é o Felipe de Campos Garbelotto e a Rosani Nunes de Melo Nascimento, que escreveram com ela, que ficou um artigo super bacana, vocês vão ver. O livro entra em pré-venda na segunda, no dia do lançamento.
vai ficar um período em pré-venda e a entrega deve ser logo depois, já ele físico. Inclusive, nos lançamentos vão ter sorteios dos 2 livros, do Arquitetura e o Tomo 2, que a gente chama agora de Tomo 1, porque era o que existia, né, segunda edição. Então, agradecer a Fernanda pela disponibilidade do tempo, que nossas agendas estão... Todo mundo sabe que na pandemia estamos trabalhando muito mais, sem os horários, limites das coisas. Então, agradecer muito a Fernanda ter disponibilizado esse tempo. Agradecer pelo artigo, junto com os coautores. A Fernanda esteve com esse tema no primeiro congresso virtual, que foi em julho, 23 e 24 de julho. E agora nós estamos no segundo congresso, que hoje, inclusive, é o último dia para o segundo lote. E quem quiser aproveitar, a gente ontem liberou a pedidos, que vou deixar disponibilizado por poucos dias. Nós vamos deixar na plataforma Simpla durante 10 dias, o que isso facilita. Muitas pessoas estão no trabalho, poderão ver outros turnos lá depois, posteriormente. Bem, Fernanda, o seu tema é super atual, né? Não só o planejamento, mas da família Mosaico. E antes de entrar no assunto específico da live, eu sempre gosto de fazer uma contextualização do tema, né? E eu que trabalho com planejamento sucessório, né, tenho esta obra que eu estava até falando para as pessoas, que hoje eu estava fazendo uma live com o Daniel Bucar, Ana Carolina e a Simone Tassinari sobre o Will Substitutes e o planejamento sucessório. E esse que é o meu livro, né, que é a base da minha tese de doutorado, que é o Planejamento Sucessório, Pressupostos e Limites. Ele é onde eu trabalho e desenvolvo muito o planejamento sucessório em si. Aí, em decorrência dele, que saiu o Arquitetura. Inclusive, está em super promoção na Black Friday, 50% de desconto. Quem quiser, corre lá no site da Fórum. Mas tudo isso para dizer que o planejamento, eu vejo que ele é uma necessidade do direito brasileiro para buscar outros instrumentos que além do que o mortis causa nos oferece, que é o testamento, o codicílio, que pouquíssimos países ainda utilizam, apesar que eu até estou escrevendo um artigo sobre ele, que eu acho que é uma repotencialização do codicílio. E também temos essa questão do fideicomisso, da restrição e tal. Mas tudo isso para dizer que os pilares do direito sucessório foram abalados. Quais são os pilares que qualquer manual traz? É a família e a propriedade. A propriedade, nós saímos da propriedade onde a riqueza era fundada em imóveis, passou para móveis e agora novas formas de bens digitais, né? Então, teve essa transformação. E o outro grande pilar é a família, né? Ou melhor dizendo, as famílias, né? E, na prática, o que eu sinto, quando um cliente chega para falar de um planejamento, quando ele chega aqui, normalmente não chega, o maior motivo é ou de economia tributária ou em função das transformações familiares que aquela família sofreu ou que, né, das transformações que ela ocorre. Então, eu acho que são os 2 maiores motivos da gente buscar um planejamento sucessório. E já dessa forma, fazendo um link para o seu tema, eu te pergunto, família Mosaico é sinônimo da família recomposta? Bom, eu queria aproveitar para agradecer o convite. A professora Daniele é uma professora por quem eu tenho genuína e intensa admiração. Ela é, como eu disse no Rios, que eu fiz há pouco, convidando vocês para virem assistir, ela é uma pioneira, né, no tema no Brasil, na dedicação ao tema. Ainda que outras pessoas já falassem de planejamento, Daniele organizou a casa, digamos assim. Ela trouxe o planejamento para o centro do palco do direito sucessório. A gente pensava em planejamento de forma muito lateral, de forma muito tímida ainda. Na verdade, o tema ainda é trabalhado por muitas pessoas como uma coisa menos importante. E Daniele, ela é uma batalhadora para mudança da cultura. E a gente nunca pode esquecer que direito é cultura. Então, não adianta que a gente lance mão, crie instrumentos jurídicos se a cultura não absorve a mudança.
Porque existem, inclusive, instrumentos jurídicos que são muito pouco utilizados. Alguns deles acabam, né, caindo em desuso, saem das codificações pela pouca utilização. E o que Daniele faz é muito mais do que pensar o direito ao planejamento, ou do planejamento, ou os instrumentos de planejamento. Daniele, ela batalha para que nós percebamos que planejamento sucessório é um tema prioritário, imperativo. E uma das razões é essa que ela pontua aqui na introdução da nossa live. As transformações familiares, as mudanças pelas quais a família vem passando, tornaram a necessidade de discutir planejamento uma coisa urgente. Pelo seguinte, Daniele pergunta, família recomposta e família mosaico são sinônimos? Então eu vou começar falando um pouco sobre isso e ressaltando justamente a importância de trabalhar planejamento no horizonte dessas novas famílias. O professor Rodrigo da Cunha Pereira tem uma definição de família mosaico que eu trago no nosso artigo, escrito em coautoria com meus sócios e amigos, irmãos, que são Felipe Garbelotto e Rosane Mello. Né? Esse artigo, para mim, é muito especial, Dani, porque foi o primeiro artigo que eu escrevi em parceria com sócios, né, do escritório. Isso é muito bom. E por que eu quis escrever com eles? Porque a gente faz planejamento sucessório juntos, efetivamente. Rosane é tributarista, é contadora de formação, depois se formou advogada, né, formou em direito, tornou-se advogada, e Felipe é advogado na minha área. Então, Rosane e Felipe são meus parceiros de planejamento constantes. E a gente tem tido casos de planejamento com mais frequência. Isso me deixa, inclusive, muito feliz e mostra que a batalha de Daniele vem surtindo efeito, vem dando frutos. Mais pessoas vêm ouvindo falar de planejamento e adquirindo a consciência do quanto pode ser bom, ser útil planejar, e a gente vai falar sobre isso aqui. Então, Rodrigo da Cunha Pereira, amigas e amigos, define planejamento sucessório num trecho que eu trago no nosso artigo. Família mosaico. Família... Só quero falar de planejamento. Família mosaico dizendo o seguinte: família mosaico é aquela que se constitui de pessoas oriundas de núcleos familiares diversos, formando um verdadeiro mosaico. É a família que se constitui de pais e mães que trouxeram para um novo núcleo familiar filhos de relações anteriores. E muitas vezes ali também tiveram filhos comuns. Essa família em que filhos de uniões anteriores convivem com filhos de novas uniões tem cada vez mais uma representação maior na sociedade contemporânea. Daí a expressão os seus, os meus, os nossos. E aí, na sequência, o professor vai desenvolver, né, o grande Rodrigo da Cunha Pereira, inspiração para todas e todos nós, é o homem que, né, trouxe a importância do direito de família para um outro nível no Brasil, junto com Maria Berenice Dias, através do IBDFAM. O Rodrigo desenvolve, a Almi pontua, a minha família é um verdadeiro mosaico de amor. Que lindo, Almi, muito bom. Ele desenvolve o tema dizendo o seguinte, Dani, toda família mosaico é uma família reconstituída, porque ela vem ou recomposta, porque ela vem de uma recomposição de núcleos anteriores. Havia um núcleo original, né? Outro núcleo original, esses núcleos se desfizeram e essas cabeças, digamos assim, essas pessoas vieram e formaram uma nova família através de um novo casal, etc. Então, e toda família mosaico é necessariamente uma família recomposta. Mas nem toda família recomposta é mosaico. Porque qual é a definição que mais tem se solidificado na doutrina? Para a gente falar em família mosaico, deve haver necessariamente uma mistura, entre aspas, de filhos. Você deve ter filhos de relações anteriores que passaram a conviver com filhos de novas relações, dessa nova relação. Então, é o casal que, por exemplo, um dos dois, não precisa ser os dois, mas um dos dois já tinha filhos de relacionamentos anteriores, ou uma maternidade solteira, né, solo, uma paternidade solo por conta de uma viuvez ou de um divórcio, uma maternidade solo por conta de uma viuvez, de um divórcio, ou simplesmente nunca houve casamento, havia filho, e esse casal agora tem filhos, né? Um ou mais filhos comuns. E pode ser que os dois tenham filhos de relações anteriores e tenham juntos filhos comuns. Então, essa mistura que o professor Rodrigo define, né, como na linguagem popular, como o seu, o meu, os seus, os meus, os nossos, é o que define o mosaico. Família mosaico é chamada, Dani, por exemplo, também, né, em outros idiomas, em outras searas jurídicas, de step families nos Estados Unidos, de famílias ensembladas na Argentina, de famílias patchwork na Alemanha, sempre famílias recomposées na França, sempre com essa ideia de um mosaico, literalmente.
Mosaico é aquela figura, né, que várias partes compõem um todo, geralmente decorativo e tal. Então, família mosaico vem de uma recomposição. Ela é recomposta ou é reconstituída. Mas nem toda família recomposta ou reconstituída é mosaico. Porque, por exemplo, se os dois já tinham filhos de relações anteriores, se casaram ou passaram a viver em união estável, mas não tiveram filhos juntos, não é chamada de família mosaico stricto sensu, digamos assim, né? Numa definição mais técnica. Pois não. Quer continuar? Que eu falei Não, pra caramba já. não, Adoro não. falar. Já definiu bem, já entendi. E eu acho que é importante fazer essa diferenciação, porque hoje em dia também tem muitas relações, principalmente quando você casa às vezes mais tarde, uma segunda ou uma terceira núpcias, tem seus filhos já crescidos e tal, e não quer mais outro filho, ou não querem adotar, ou não Perfeito. querem, independente de Exato. idade, porque a gente sabe que a mulher, infelizmente, tem esse O relógio limitador biológico. de questão para, né, para ter filhos com saúde e tudo mais, mas às vezes até adotar, mas às vezes não é mais projeto do casal ter mais filhos. E aí cada um tem as suas famílias recompostas, tem a sua família recomposta, mas não necessariamente mosaico. Mosaico, É. perfeitamente. É isso. Você fala no livro, no artigo, você afirma que planejar sucessão na família mosaico é ainda mais importante que outros tipos de família. Por que exatamente? Essa é a minha pergunta preferida para falar desse tema. Porque eu acho, quando você me chamou para escrever, foi a primeira ideia que eu tive. Eu digo, eu quero falar de família mosaico. Por quê? Porque a minha prática me revela que as famílias mosaicos são as famílias em que o planejamento precisa ser pensado com mais cuidado, dedicação, com mais empenho dos advogados. E pais e mães envolvidos em família mosaico precisam ter a consciência que essas famílias são uma família da contemporaneidade, uma família que ela é possível e passa a ser possível a partir do momento, sobretudo, que o divórcio e a dissolução de uniões, né, são aceitos juridicamente, porque elas vêm justamente desses núcleos desfeitos com a formação de um novo núcleo com filhos comuns. Então, é um fenômeno muito contemporâneo, a expansão da mosaico. Ela já existia antes, mas o divórcio, né, o reconhecimento de solução de uniões estáveis, a formação cada vez mais frequente de relações, a velocidade com que relações se desfazem e se recompõem, tudo isso faz com que as famílias mosaico, eu digo isso no artigo, estejam em expansão. E por que ela oferece, Dani, mais desafios do que a família, entre aspas, nuclear tradicional? Porque você tem justamente a soma de elementos que vêm de universos diferentes. Você tem, por exemplo, no campo da família mosaico, perceba, então vamos lá, nomear, né? Digamos que João, casado com Maria, se divorciam. João e Maria tinham um filho, Pedro. João ou Maria casa-se novamente, né? Digamos que os dois se casem novamente. E cada um dos dois, nas suas novas relações, tem novos filhos. Perceba, você tem várias pontas unidas no cenário dessa família. O filho Pedro, que é sucessor de Maria e de João, que estão em novas relações e têm novos filhos. O filho Pedro, ele muitas vezes não tem só a influência, obviamente, dos pais, né, que se recasaram. Ele continua tendo contato com os relacionamentos anteriores, que são seus genitores, né, do pai ou da mãe. Terá o contato com os novos, as figuras de madrasta e padrasto, tá? Terá contato com esses novos irmãos. Pode haver, né, a mistura com esses filhos que não vão ser irmãos de Pedro, que são filhos da nova mulher da madrasta, filhos do padrasto. Então, há uma grande mistura e uma gama de subjetividades, como eu digo, muito grande envolvida, tá? Então, uma família nuclear, um casal casado bem no molde tradicional, com prole, já é uma coisa em que muitas vezes há muitos conflitos, né? Há assimetrias, há mágoas, não há o mesmo nível de dedicação ou de expressão de afeto. O afeto nem sempre se expressa da mesma forma. Existem questionamentos da forma como um pai ou a mãe tratam filhos dentro de uma relação nuclear. Agora, pense nisso no nível da mosaico. É um foco muito maior de problema, né? Então, é uma família muito bonita, é uma família que é um retrato da contemporaneidade,
dessas novas formas de se relacionar, da liberdade de autodeterminação afetiva. Mas a gente não pode esquecer que é uma família que tem um foco muito maior, um potencial muito maior de problemas no campo sucessório. Porque você sabe, concorda? Com certeza. Não, e pior, né? O que eu acho é que o planejamento ele pode vir a ajustar algumas dissimetrias que o próprio sistema legal cria, né? Sim. Uhum. Então, você utilizar da sua disponível para ajustar essas desigualdades, porque não é porque é irmão, e aí as demandas desses filhos também vão ser diferentes. Às vezes o mais velho, já lá o Pedro, já está com 35 anos, formado, trabalhando, já é autônomo. E vai ficar o Luizinho, de 3 anos de idade, ainda com uma educação a ser constituída e assim por diante. Então, é utilizar da sua disponível exatamente para ajustar, porque a legítima vai dizer tudo igual. E será que teria que ser tudo igual? Será que o Luizinho não teria, isso não, botando nome, gente, para ficar às vezes o quadro mais real? E também, o que eu vejo às vezes vamos supor que até case com outra pessoa que não tinha outros filhos. Você tem uma filho de um primeiro casamento, casa de novo, e com aqueles filhos do segundo, por mais que eles vão ser iguais, vamos supor que você construiu o patrimônio ali naquele segundo. A sua companheira ou sua esposa, seu cônjuge, vai ser, porque a gente fala quase sempre do masculino, que é um reflexo um pouco do que a gente ainda operacionaliza. A gente sabe que essa transição ainda leva alguns anos, né? E pelo contrário, depois eu até queria fazer um recorte aí contigo sobre uma questão temporalidade das pessoas estarem separando bem mais velhas e deixando relações de 30 a 35 anos, as mulheres numa idade de uma certa vulnerabilidade, não conseguem reingressar, se dedicar a vida inteira para a família e como, né, adequar, porque não tem como falar com a professora Fernanda Barleto, advogada, militante e, acima de tudo, uma feminista, né, com muito orgulho, uma pessoa que assume suas posturas, fala do seu lugar de fala com eu te admiro muito nisso, sabe? Que você, isso é importante, a gente assumir os nossos lugares de fala, né? E você, com muito orgulho, você se posiciona dos seus lugares de fala, né? Quer dizer, seu lugar de fala, mas em todos esses vieses. E aí, só voltando ao nosso exemplo, fora o parênteses do elogio. Eu tenho muita dificuldade, amiga, de entender mulheres que não são feministas. Eu respeito, porque eu respeito as pessoas, eu respeito a liberdade. Mas, assim, como mulheres, é muito difícil eu conceber uma mulher que não se sinta motivada por um movimento que nos propiciou estar aqui hoje discutindo direitos. Estar aqui hoje como advogadas, como professoras, né? E eu fico muito feliz de ver, assim, agora nesse congresso está de igual para igual, mas no outro teve mais mulheres por painéis. O livro, eu estou fazendo, ele é dominantemente também por muitas autoras, eu fico feliz com isso, de estar criando, construindo e abrindo espaço para outras mulheres estarem falando, né? E você sabe a posição que você está fundamental. Você virou referência num dos temas mais importantes do direito sucessório no Brasil. E você é uma mulher que fala desse lugar e dá voz, muita voz a outras mulheres. Isso é uma coisa preciosa. Preciosa. Eu acho assim, eu tenho pela minha história de vida, que você sabe, as pessoas que acompanham aqui já sabem um pouco, que até os 30 eu não tinha ensino médio. Então, nunca é tarde para se começar, sempre se pode começar. Então, mesmo às vezes depois de uma relação, de um divórcio, disso, sempre é tempo. De uma viuvez, mesmo quem não tinha... Gente, sabe o que é isso? Ensino médio. Meu ensino médio é de supletivo. Eu estou fazendo pós-doutoramento do Max Planck. Então, tudo é possível quando a gente quer, quando a gente tem determinação, objetivos. Agora, nada cai do céu. É em cima de muito trabalho. Eu acho engraçado quando às vezes as pessoas falam assim, nossa, fulano teve uma sorte,
Até tem que ter muito axé também, muita Como diz graça aí. aquela frase, a sorte tem que te encontrar trabalhando, né? É, exatamente. Mas, voltando ao nosso exemplo, fora escapadazinha, às vezes, assim, é próprio também o sistema. Às vezes, esses filhos desse novo casamento, onde ele constituiu o patrimônio, vão ser herdeiros dessa mãe. Vai ter uma desigualdade aí também entre os filhos. Se você também quer. Então, você tem que buscar e adequar. E o planejamento ele vai ser muito útil para isso. Nessa família recomposta, ela é essencial para essas desigualdades. Às vezes também não é só você quer dar uma atenção maior ou você precisa, um desses filhos precisa de uma tutela ou não filhos. Às vezes é um sobrinho, às vezes é uma prima, é uma irmã que você quer. Então, o brasileiro tem que assumir de utilizar mais a sucessão testamentária, a sua liberdade de testar e exercer mais isso. Inclusive, não só com interesses patrimoniais, mas inclusive de fundo existencial, mas que você vai precisar do patrimônio para fazer aquela tutela existencial. Perfeito. Então, dos vulneráveis, sim, também, né? Então, eu penso que o planejamento, quando às vezes as pessoas, porque as pessoas têm um preconceito, parece que é para burlar a legítima, para fraudar o fisco, para pagar menos imposto de TCMD. Não, isso não é planejamento, isso é fraude. Exatamente. Dani, eu tive uma reunião hoje de planejamento, uma primeira reunião com um possível cliente, e eu disse a ele ao final da reunião que eu parabenizava ele, porque o ato que ele estava, né, tomando de marcar uma consulta, de buscar, ele estava buscando proteger a família dele para quando ele não estiver aqui. Proteger Exatamente. a união. Isso é Proteger a proteção. união. O cuidado, o amor é demonstrado nisso. Quando você faz um seguro de vida, que você deixa, porque às vezes a pessoa pode ter patrimônio, mas não tem liquidez, tem que pagar os tributos. Então, realmente, o seguro de vida é um excelente, ele te dá um conforto, tem dados. As seguradoras fazem estatísticas que você gasta 2 anos, 24 meses, você faz um seguro, você deixa a sua família com um colchão protegida ali para aquela emergência, até isso você conseguir desenrolar, sair desse inventário, as coisas, as pessoas seguirem Quantas esse. vezes, Dani, a gente é procurado por pessoas que não tem condição de pagar o prolabore para fazer inventário, porque não tem liquidez nenhuma. E aí a gente precisaria receber só no êxito, mas se for um inventário litigioso, esse êxito sai quando? Entende? Aí... Até a contratação de um advogado é complicada no cenário litigioso se você não tem liquidez. Então, o planejamento eu acho um ato, além de tudo, de amor. Eu acho um ato amoroso. Né? Eu tenho defendido muito isso, é o cuidado. Se você ama a sua família, não joga sujeira para baixo do tapete, a sujeira que eu falo assim, do problema, da dificuldade. Encara, fala o que você está pensando, vai desagradar um filho, mas olha, meu filho, eu me construí o patrimônio, eu acho que eu tenho que deixar mais para fulano, eu quero atender a fulano, quero proteger fulano, quero ter o cuidado, seja um afilhado, seja... Então, exercer, acima de tudo, exercer os nossos direitos, porque isso está aí. É porque a nossa sociedade não tem essa cultura de fazer testamento, e aí é isso que eu falo. Quando eu gosto de falar de planejamento e que eu venho a desconstruir, é desconstruir o próprio planejamento sucessório. Desconstruir ele no sentido que ele não é tão inadmissível, não é só para grandes riquezas, ele está ali. Você vai ter outros instrumentos, e aí já seguindo na nossa pautazinha, que nos dá liberdade da gente sairmos e fazermos nossos parênteses, mas quais os maiores desafios para planejar essa família mosaico? Fazer o planejamento para essa família mosaico? Eu acho, Dani, que os desafios da família mosaico são justamente a sua configuração muito plural. Né? Então, por exemplo, eu tenho um caso recente de um inventário em que não houve planejamento, tá? Eu atuo como advogada já pós-mortem mesmo, do decujus, mas que o fato de ser uma família mosaico é o grande problema. Você sente, né? Há muito ressentimento dos filhos das duas relações anteriores com relação aos filhos da atual relação. A viúva e os 2 filhos da atual relação, por exemplo, não são meus clientes. Os meus clientes são os filhos da relação anterior. E o fato é que se esse decujus tivesse organizado, né, esse planejamento, a chance da gente ter enfrentado, a gente até conseguiu fazer um acordo, mas foram negociações extensas, né, negociações duras, e é um cenário patrimonial tão complexo
que mesmo sendo um acordo, a gente ainda não conseguiu assinar a escritura e já tem um ano, né? Então a coisa é difícil de desenrolar mesmo. Então, assim, eu acho que essa coisa da subjetividade, o pai trata melhor os filhos da nova relação, né? Diferencia dos filhos da primeira. Existe uma questão de influência dessas outras relações, um ciúme da nova parceira ou do novo parceiro com relação ao ex e que acaba sendo transmitido para filhos. Existe um cenário de subjetividades que eu acho que é complicado. Então, por exemplo, na palestra do seu congresso, né, do extremamente bem-sucedido Congresso do Arquitetura do Planejamento Sucessório, eu trouxe o caso, por exemplo, do cantor Tim Maia. O cantor Tim Maia, né, faleceu, ele tinha um filho socioafetivo que ele cria como filho, né, mesmo, desde muito pequeno, filho da namorada de Tim Maia, à época com que ele tinha terminado. Ela volta para ele a pedido dele, já grávida, de uma relação fugaz, e ele assume esse bebê desde a gestação como filho dele. Ele tem esse filho, que é o Léo Maia, que é cantor, e tem um filho que nasceu 10 meses depois do Léo, que é o Carmelo, né? Carmelo Maia. Só que essa relação nunca foi bem resolvida do ponto de vista emocional entre os filhos. O Carmelo acha que o Tim Maia tratava melhor o filho que não era biológico, e para muitos filhos biológicos isso é uma dificuldade, entender que o sangue não fale mais alto do que a afetividade, né, do que a escolha que o pai fez. O Carmelo morou um tempo com os avós, enquanto o Léo sempre morou com o Tim e com a mãe. E o que é que a gente vê hoje? A gente vê um inventário extremamente litigioso, enrolado, e dois irmãos se digladiando. Eles são irmãos, inclusive biológicos por parte de mãe. São, né, tem o pai, que é pai dos dois, biológico de um, socioafetivo do outro, e tem a mãe em comum. E a mãe sofre horrores. Já vi ela dizer em entrevista que a maior dor da vida dela é saber que os filhos estão se destruindo em função do patrimônio de Tim Maia. E, por exemplo, o planejamento, você vê, ele precisa ser pensado, inclusive, sobre o viés multidisciplinar. Um caso do planejamento sucessório de um autor, de um artista, ele precisa envolver, por exemplo, a reflexão sobre direitos autorais. Nesse caso, a gente vê, eles estão numa disputa muito grande pelos autorais, pelo direito de usar o nome, pelo direito de tocar as músicas, de fazer projetos. Diga, Dani. Não, com certeza. Esse caso do Tim Maia é super interessante e retrata bem isso, essa dificuldade, que às vezes, aí a gente até vendo aqui a professora Simone, a professora também Fabiana Domingues de São Paulo, a professora Simone da Sinar, e eu fiz Fabiana, duas maravilhosas. Eu fiz uma live com a Simone sobre a questão da mediação, e que talvez a mediação, nesse caso, às vezes fosse resolver qual é o conflito, que às vezes é uma questão até afetiva, de achar que o outro teve a atenção do pai mais do que... E aí também, já puxando para o seu lado de advogada, né, também, a responsabilidade de nós, operadoras do direito, de advogadas, de exercermos uma advocacia mais preventiva, menos litigante. Não, hoje em dia, não é ter força quem litiga, quem, né, poder. Pelo contrário, é do bom diálogo, é de uma boa composição, é de um acordo, não só em questão até estrutural de patrimônio, de evitar arrastar uma dilapidação patrimonial por anos a fio de um inventário desse, como todos estão perdendo com certeza, mas isso é uma postura que exige de nós, advogados, essa visão de uma advocacia mais mediadora, de uma advocacia mais preventiva, né? A Simone gosta muito de destacar essa diferença exatamente de qualidade também que a pessoa vai ter, né? De você trabalhar. Então, o planejamento também sucessório também é um novo nicho aí na advocacia. Ela tem essa interdisciplinariedade por característica, né? Hoje até o professor Daniel Bucar estava falando que não existe só o direito das sucessões, né? O nosso sistema sucessório, ele envolve o direito civil, lógico, não só a parte sucessória, mas família, a parte geral, nulidades, capacidade, você vai para a obrigação base dos contratos de seguro, de contratos reais, propriedade, posse, né? Já imaginou, e usufruto. Sucessão envolvendo terrenos situados em lugares irregulares, uso capião,
Tudo isso pode entrar no âmbito de uma sucessão, por exemplo. Com certeza. E a parte processual, porque se você tem patrimônios, você tem que passar por um inventário. Você pode simplificar esse inventário, mas não tem como. E aí ele fala, o segundo seria exatamente direito processual ou direito notarial, né? Através dos cartórios, dos inventários extrajudiciais. E a parte tributária, que é essencial. Então, ele faz esse sistema sucessório muito bem articulado e eu gosto muito dessa forma. E aí, já participando, assim, porque eu acho que a gente tem outros, mas quais os principais instrumentos para essa família mosaico que você acha importante que você acha tem operacionalizado mais assim na sua prática? Quais os que você... Bom, analisar, e isso é uma coisa sempre importante de bater. Eu sei que você bate em todas as suas lives, fala sempre sobre isso. Mas o planejamento, ele precisa ser pensado como uma coisa realmente customizada. Embora essa palavra tenha sido muito banalizada, mas ela traduz a ideia que a gente quer transmitir. Ele só pode ser bem feito se ele for pensado caso a caso. Então, por exemplo, as reuniões com o cliente que vai planejar, com a cliente que vai planejar, com os filhos, né? As relações dos clientes que vão planejar. Por exemplo, é algo muito importante, o que eu chamo de anamnese, né? Para usar um termo médico. A Silvia falou esse termo, ela se apropriou, mas dizendo, lhe dando todos os créditos que você usou no congresso lá no primeiro congresso. Talvez seja pela família de médicos. Minha família é toda de médico. Porque a ideia é investigar, a anamnese tem essa ideia de uma investigação mais profunda, né? Então, é você, de fato, compreender a dinâmica daquela família. Então, por exemplo, esse cliente com quem eu tive reunião hoje, ele pontuava que ficou viúvo e que tem filhos do primeiro casamento, casou-se novamente e tem filhos do segundo casamento. Então, por exemplo, eu precisei perguntar, sua mulher, né, a falecida, houve inventário? Houve, de fato, formal de partilha? Os bens passaram para as filhas de forma regular? Né? Não, tudo regular. Esse é um ponto, por exemplo. Você não pode esquecer, se há um falecimento anterior, existem filhos dessa relação, a herança foi distribuída corretamente, né? Houve respeito à legítima, há alguma chance ainda de discussão do que aconteceu. Eu perguntei, e isso é uma pergunta que eu faço muitas vezes pedindo desculpa por estar fazendo, mas a gente pergunta, existe a chance de aparecerem filhos não registrados? Né? Filhos não assumidos não, ainda. Mas tem que fazer. Até porque eu acho que é muito importante para nós, advogados, a veracidade das informações do cliente, né? Perfeitamente. Acho que isso, inclusive, tem que ser cláusula contratual. Não, a gente só tem condição de fazer um planejamento sucessório bem feito se a gente tiver uma noção precisa da realidade fática. Senão não adianta. Não adianta a gente fazer tudo bonitinho e lá na frente aparecer um elemento surpresa que a gente não fazia ideia que existia. Agora, o importante é que nem sempre o cliente sabe quais são as informações relevantes. Então, é papel de nós, advogados e advogados, sabermos fazer as perguntas. Isso é muito importante. A gente aí precisa de uma base e de um conhecimento bom desses vários ramos de direito que Dani acabou de mencionar. A gente precisa saber bem direito civil, sucessões, família, a depender do tipo de planejamento. Por exemplo, se é um planejamento que envolve empresa, você já tem peculiaridades. Que tipo de empresa? É uma patrimonial simplesmente? É uma patrimonial, né, com questões diferentes? É uma holding? Então, por exemplo, você perguntou quais os instrumentos eficazes de planejamento. Além do testamento, que ainda é o instrumento mais popular, né? O que a gente tem ainda uma utilização. E mesmo assim, uma utilização muito parcimoniosa no Brasil, né? Poucas pessoas fazem testamento ainda. Isso aumentou bastante na pandemia. Essa noção de finitude que nos foi trazida, né? A fórceps, ninguém queria que isso estivesse acontecendo, mas tem... essa finitude invadiu e aí trouxe essa como questão tudo na da vida, a gente precisa enxergar os vários lados das coisas e existe esse lado de positivo, ao meu viso, que é o crescimento da utilização do testamento. Mas existem muitos outros instrumentos, além do testamento, que podem ser usados. Então, por exemplo, a doação, como a gente sabe, né? Mas para fazer uma doação, você tem que raciocinar, por exemplo, o regime de bens. Hoje, o cliente me pontuava que a nova esposa gostaria de que a divisão dos bens fosse feita de forma igualitária entre ela e todos os filhos. Olha essa frase. Ela queria entrar com uma cabeça. E aí eu fui explicar a ele que uma coisa é meação, outra coisa é herança. E aí eu fui explicar dentro do regime dele sobre o que incide meação, sobre o que incide herança. E aí ele me fez a pergunta, mas existe algum tipo de pacto que eu possa firmar em que ela abra a mão disso?
né, desse direito à meação e aceite entrar como uma cabeça. E aí eu fui explicar que, na verdade, os pactos são vistos com muita reserva no Brasil, né, que a gente tem que ter cuidado, porque a meação é um direito, que até se admite a renúncia a ela posterior, mas que ela vai caracterizar uma doação. E, em geral, você só vai admitir isso, por exemplo, na situação em que tenha acontecido um divórcio ou um óbito. Sim, mas o problema é que as pessoas mudam de ideia nisso, né? Pois é, além de tudo isso, eu digo, bom, ainda que fosse tudo perfeito e ela realmente mantivesse o esteio disso, né? Esse pacto renunciando previamente, a chance disso ser aceito, disso ter validade e eficácia é pequena. Porque a gente aceita, por exemplo, a renúncia feita depois do óbito. A renúncia à herança existe. Tanto a renúncia geral para o monte, quanto a renúncia em favorem, que tem natureza de doação. Mas isso é feito depois. Renúncia prévia não faz sentido, né? Não pode ser feita. Assim como você não abre mão de um prazo prescricional a priori. Você pode abrir mão da prescrição depois que ela se consuma. Então, a gente vai explicando esses detalhes. Então, vai depender muito daquela situação familiar. No caso, por exemplo, da consulta que me foi feita, é uma pessoa que tem questões com empresas, né? Então, a gente vai ter que avaliar contrato social, os tipos de empresa, o que é que atua. Então, por exemplo, Dani, a utilização da holding, né, é uma utilização bem interessante, e eu trago ela no artigo. Rosani tem uma participação grande, né, nessa parte, trabalha, inclusive, muito com isso. E a gente pontua, você pode formar, às vezes, 2 holdings familiares. Se você tem uma empresa que atua mesmo comercialmente, negocialmente, você forma uma holding para controle do patrimônio dessa empresa. E você pode ter a holding, que é a patrimonial, né, com a questão da patrimonial, só para ter os bens imóveis. Então, vai depender do tipo de bens que essa pessoa tenha. Se ela tem ações, se ela tem offshore, se ela tem... Você vai ter que analisar cada caso. Mas holdings é um instrumento muito interessante. E, por exemplo, a gente traz no artigo a previdência, né? As previdências privadas são um instrumento. Porque o PGBL e o VGBL, né, embora o PGBL tenha a natureza de previdência e o VGBL tenha uma natureza securitária, eles são tratados pelo Código Civil com natureza securitária lá no artigo 591. Em função disso, você consegue utilizar bem a previdência privada como algo que não entra no inventário, né? Como algo que não entra. Mas olha a importância de procurar um advogado para planejar. Existem decisões, né, no sentido de descaracterizar a natureza previdenciária. E tem muita decisão nesse sentido, né? Porque, na verdade, tem muita fraude também, utilizando, não respeitando a legítima. Exatamente. E aí, a Previdência, que era um produto mais seguro e vendido, não entra no inventário, não paga tributo, isso está mudando. Eu digo que está numa área bem mais cinzenta hoje em dia, a previdência privada, pelas decisões que tem tido, e sobre a tributação também, porque como é uma autonomia do Estado para Estado, tem estados onde você paga, tem isenção de uma e paga a VGBL, então pior, você precisa saber desse cliente, onde está o patrimônio, onde vai ser esse inventário. Exatamente. Porque tem essa questão tributária que muda de estado para estado, né? Estado. Exatamente. Aí na Bahia é quanto o ITCMD? 3%. 3,5%. É baixo, hein? Olha lá. É baixo. É um dos mais baixos, eu acho. Mas na verdade, ele vai a partir do patrimônio, né? Vai subindo, eu acho que o teto é 8%. Se não me engano, então é de 3,5% a 8%. É o mínimo, o baixo tá. com patrimônios menores. Entre 3,5% e 8%. Para doação, geralmente... Então 8% já é o teto legal, né? Porque exatamente. Chega até 8%. Chega até 8%, normal. Mas assim, então é muito fascinante o universo do planejamento, mas ele vai depender, de fato, muito de cada situação que nos é apresentada. O que é importante é que a gente bata muito na tecla do que você vem fazendo. Planejar não é fraudar. Planejar não é querer dar rasteira. Planejar não é desconsiderar, né, direito à legítima, não é desconsiderar a ameação. Planejar é assumir o protagonismo do seu patrimônio para depois da sua morte, de modo a evitar conflitos que são destruidores de famílias, destruidores de patrimônio, né, destruidores de negócios familiares que às vezes duram anos e são destruídos a partir de uma morte. Todo mundo sabe o caso clássico da Mesbla, né? Da loja Mesbla, da loja de departamento, que em função de usufruto virtual... Acho que quem é mais velha não conhece. Quem é mais nova não conhece a Mesbla. A Mesbla era uma loja tipo o que é hoje a Renner, a C&A, né? Só que como antes a gente tinha menos lojas, ela tinha
Era né? passeio de sábado e ir na escada rolante da Mesbla. E na escada, exatamente. Antes da Mesbla tinha uma, Dani, que eu esqueci o nome, que o pessoal ia tomar sorvete. Não é Lojas Brasileiras? Não, eu não sei se aqui, onde você é no Rio, né? Você cresceu no Não, Rio? eu sou do Pará, eu sou de Belém. Pará. Tinha uma Moro no chamada Rio. Siloper, que essa minha mãe ia. Ah, não, essa eu não conheço. Chamada Siloper. Essa ia tomar sundae e tal. Mas, enfim, a Mesbla é uma que justamente a diferença entre a madrasta e os filhos de relações anteriores gerou a bancarrota do negócio. Entendeu? Então, sejam fazendas, sejam empresas, podem ser sensivelmente prejudicadas pela discordância, né? Então, o que eu acho muito importante a gente perceber é uma coisa. Quando o dono do patrimônio está vivo, ou a dona do patrimônio está viva, a legitimidade que ele tem de ter ideias, de pleitear, como diz você, ele ou ela constituiu o patrimônio. Então, de botar... E eu acho interessante também, é uma coisa que as pessoas tinham que valorizar mais. Ela determinar o momento, né? Então, em vez de... Você escolhe. O planejamento, você sabe que às vezes é a longo prazo, é gradativo, às vezes não é barato, você tem que ir fazendo por etapas, regulariza isso, parte de terrenos, as empresas, inventário das vezes anteriores que precisam ainda estar sendo feitos. Então, não é de uma hora para outra que você faz o inventário e assim por diante. Mas tudo isso para estar dizendo que esse momento que você determina e pode estar escolhendo é totalmente diferente de você não... Olha lá como é muito pior você ficar à mercê da justiça, dos entraves do judiciário, das incompetências, não falo do juiz, eu falo do próprio processo judiciário, que você às vezes vê erros, para sair um alvará foi digitado errado, e aí volta atrás um mês, um alvará por conta de uma circunstância dessa. Então, assim, a morosidade, a perda, né? Uma PGE que questiona exige uma avaliação judicial, são mais 6 meses de perda no inventário. O cliente às vezes não entende, mas como assim? Está parado, não tem novidades. Acha que a novidade é semanal, né? E então, assim, você deixa de ficar vulnerável a uma incerteza futura e traz para si o controle dessa decisão. Uhum. Isso eu acho, assim, eu gosto de ter essa segurança, que é o controle, de você escolher, de trabalhar. E, na verdade, também, você não precisa só fazer intervivos com instrumentos intervivos ou mortes-causa. Você pode mesclar, né? Porque o planejamento tem isso. Não é só uma coisa, não é só previdência, é testamento, é previdência, às vezes também é holding, é um seguro. Então, é mesclar e tá tutelando dentro do que você quer com os seus interesses, avaliando essa questão do tipo do patrimônio, como você estava falando. Às vezes é empresas, às vezes não é. Nós não temos também que estar falando só de patrimônios. Às vezes a pessoa só tem um apartamento, 2 carros, um dinheiro, uma sala de aluguel, alguma coisa, uma previdência. Mas e aí? Organiza esse pouco que tem, né? Quanto menos se analisa tem, o que mais você já fez de se transferências, tem porque que muitas acontecer. vezes a gente chega para receber um cliente que já fez uma série de atos desordenados ao longo da vida. Ele precisa entender o que ele fez, né? Entender se isso respeitou a legítima, o que é que a gente pode fazer para, entre aspas, tornar mais seguro, legitimar o que já foi feito, o que é que precisa ser reequilibrado, né? Muitas vezes eu chego com um cliente que diz, eu doei, eu já fiz para um, mas não fiz para outro, e fiz assim, fiz assado, entende? E não sabe que tem a tal da colação. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, aí também faz parte de nós, operadores, nós, advogados, estarmos dando os efeitos jurídicos para aqueles atos, que às vezes, muitas vezes, já dei aqui, mas não, depois e assim, depois não tem mais patrimônio para dar, e tantas outras coisas acontecem, né? Às vezes você dá para uma sala, é o dentista, compra a sala, aparelho e tal. O segundo só dá a sala e o terceiro nem sala compra. Sabe que eu tô com um caso que o cliente deu imóveis aos 2 primeiros filhos e ficou de dar um no mesmo nível ao segundo. Esse dinheiro estava reservado para isso quando veio o divórcio. E a esposa, que é mãe dos 3 filhos, não aceitou que esse dinheiro fosse destinado à compra do terceiro imóvel. Ela disse que ela tem direito à meação e tem. Tecnicamente ela tem.
E ele disse, não, mas eu não posso, Fernanda, dividir, porque esse dinheiro, ela sabe, é meu compromisso com fulano. Como eu fiz com Cicrano e com Beltrano antes. Eu não tenho como, ou seja, um planejamento que não foi pensado e que foi atropelado no meio do caminho, né? Uma antecipação de legítima que foi atropelada por um divórcio. E aí? Como é que você lida com isso? Tem que pensar em tudo isso. E engraçado, né, a gente notar, a lei brasileira, por exemplo, são poucos os efeitos, Dani, jurídicos expressos para a família mosaico. A gente tem muito poucos, né? A gente tem, por exemplo, o impedimento matrimonial, que vale também para parentesco por afinidade, né? E aí você tem ali envolvendo família mosaico. Mas o que eu acho mais interessante é a questão da diferença entre irmãos unilaterais e bilaterais. Existe essa diferença ali no campo do direito sucessório, né? Então, a lei prevê que seu irmão unilateral recebe metade da cota que receber um irmão unilateral numa sucessão que envolver irmãos pela legítima, né? Porque você tem liberdade de testar decidindo em sentido contrário, deixando tudo para um irmão só, porque irmãos são facultativos, né? Então, se você só tem herdeiros facultativos, você maneja através do testamento como você quiser. Mas veja que a própria lei pressupõe uma relação diferente. E eu não digo que essa pressuposição de menos proximidade ou de mais proximidade, menos com os unilaterais, mais com os bilaterais, ela seja rígida. Claro que não é. Né? A gente sabe que existem situações das famílias recompostas de irmãos unilaterais que se dão melhor do que irmãos bilaterais. Mas sim. O legislador pressupõe que, em geral, você estará mais próximo do filho do mesmo pai e da mesma mãe do que do filho só do pai ou só da mãe. Né? Então, ela pressupõe uma complexidade maior nas relações reconstituídas. A gente tem que ver que tem pessoas que ainda consideram famílias desajustadas, né? E assim, são falta com certeza, de humanidade e de estar convivendo com a realidade, que a sociedade hoje é composta disso. Mas você vê alguns preconceitos, até na questão de igualdade. A gente já viu como em revista sai, às vezes, seus 3 filhos e 3 filhos adotados. O que o adotado tem a ver, o biológicos e adotados? A Constituição Federal, né? A Constituição diz que não pode haver nem designação que aponte filho adotivo, porque isso é discriminatório. Mas para você ver que ainda temos, assim, até inclusive repórteres que deveriam ser mais bem informados, mas com certeza. Os enfoques são diferentes. Aqui me perguntaram se eu vou deixar salvo assim, o pessoal está elogiando muito a live. Deixa eu ver se teve alguma pergunta específica, falando que muito melhor o planejamento, sim, as vantagens são incríveis, educação emancipa, essa história é inspiração total. Bem, de perguntas, eu esqueci de abrir a caixinha de perguntas, mas vou deixar salva, não só aqui no IGTV, mas também no meu canal do YouTube, Daniele Chaves Teixeira, né? Manda para eu postar também, Dani. Hein? Manda para mim, se puder, para eu postar também. Mando sim, pode deixar, eu te mando o link. Pronto. E eu acho, né, que a gente caminhando aí para o encerramento, eu acho que, infelizmente, a nossa legislação está muito engessada, né? Quando você fala realmente dos pactos, eu vi no caso, você defende que o 426 é negócio nulo. Eu até tenho hoje, acho que a gente tem que estudar mais isso. Estou até escrevendo um artigo agora com a Daniele Tavares sobre os princípios constitucionais, né? Porque se a gente for esperar por uma mudança legislativa, demora muito a mudança no direito sucessório. Então, se a gente não tem que utilizar exatamente esses princípios, os valores constitucionais, né? Dani, dessa autonomia, da solidariedade. Foi o direito que menos mudou do Código de 16 dentro do direito civil, fora obrigações, é o direito que menos mudou de um código para o outro. E eu digo, né, que o direito das sucessões, o Código 5º do livro do Código Civil, ele era o patinho feio, né? E o patinho feio se tornou um grande cisne, né? E que está todo mundo interessado nesse cisne. E isso é uma importância, e são essas transformações socioeconômicas que decorrem nisso. E a família é o maior pilar nesse sentido. São as transformações dessas famílias.
dessa mulher inserida no mercado de trabalho, da Isso. migração do homem do campo para as cidades, né? Da Dessa tecnologia. mulher que se empodera do seu desejo, que tem filhos E a grande independente de virada paternidade. é quando ela determina ter filho, é com a pílula, é quando ela determina ter filho ou não, se é o corpo dela, onde ela tem autodeterminação, né? Então, também, por que não? O Rototá fala da autodeterminação, da autodeterminação existencial e também patrimonial. Sim. Eu construí, por que não se utilizar? Mas a gente tem muito essa questão da cultura, do latino, né? Só que nós estamos ficando para trás. Nossos amigos aqui, vizinhos países, Argentina, com uma legislação bem mais moderna do direito sucessório, Peru, outros países da América Latina, na própria Europa, a própria Itália, que é super conservadora no direito de família, tem o pacto de família, quer dizer, abrindo exceções de renúncia para o caso de empresas, de cotas e assim por diante. França, com mudanças legislativas, 2006, 2008, Alemanha, 2009, Bélgica, a própria a Espanha, o direito catalão é um dos melhores legislações, o Código Civil da Catalunha tem 25%, alguém fala aqui da necessidade de rever a porcentagem da legítima. Ive, com certeza eu concordo com você, mas eu não vejo uma mudança na legítima a curto e médio prazo de forma alguma. Perfeito. Então, muitos a gente tem de escola batalhando por isso, se posicionando de forma corajosa, falando disso, mas a gente não vê a médio prazo, eu também não vejo. Não vejo. E aí eu acho que a gente tem que estar buscando nos princípios interpretações que possam, como no direito de família, foi muito vanguarda os princípios, para estarmos adequando, porque a gente está com um direito sucessório, como você fala, pouca legislação que se refere a família mosaico, né? Que é uma realidade das famílias hoje, né? Então, exceção hoje em dia quase são as famílias mais tradicionais nas grandes cidades, com certeza. E um colega dos meus filhos, quantos irmãos você tem? 5. Você sabe que numa idade moderna hoje não é ter 5 filhos, é porque é 2 de um casamento e mais 3 de um primeiro casamento do pai, 3 irmãos de um lado e assim por diante. Então, esse número de filhos, quando fala 5, 6, 4, dificilmente gente, é de uma mesma união. Do mundo contemporâneo, a velocidade muito maior da constituição e da desconstituição das relações. A facilitação do divórcio gera isso também e tudo mais. Então, mas, Fernanda, precisa se adaptar. Não é o fim da família. Quando veio o divórcio, é o fim da família. Foi o fim de um modelo de família. Isso. Né? Eu sempre gosto de dizer assim, um fim de um modelo. Mas, pelo contrário, eu acho que as relações não é o tempo que vai dizer a qualidade daquela relação. Com certeza, né? Com certeza. Então, elas estão mais temporais? Estão sim, não vamos negar isso. Não existe mais aquele ideal de que o ideal maior da vida é um casamento de 50 anos. Não necessariamente. Né? Não, ótimo para quem teve e foi feliz nele e é feliz. Casado, estar bem casado, se estiver casado. Porque você pode estar muito bem sem casamento, sem união estável. Você vê que a menina foi fantástica, a Andréa Pachá, esses dias num congresso, ela falando o inventário, e ela disse que por que aumentaram também o índice de violência, a invisibilidade ou visibilidade dos idosos, violência contra a mulher e assim por diante. E ela fala que o número de divórcios cresceu no mundo, mas porque as relações de amor não se sustentaram com o confinamento e com a restrição das coisas, né? E aí, na verdade, não é que a pandemia estragou as relações. Eram relações que já deviam estar não sustentadas por si só e o convívio, aí sim, trouxe e funcionou com essas relações. Mas foi o convívio, foi ali, porque aí cada um vai vivendo sua vida, aquilo estava sem mais base. Gente, antes de cortar, beijo grande para você. Muitíssimo obrigada. Vamos tirar uma foto aqui na live, aqui, tirar os comentários. Comentários aqui? Ai, meu Deus. Eu queria tirar aqui o comentário, não. Acho que é aqui. Não. Desativar comentário. Vamos tirar uma foto. Tirar os erros.
Pronto, depois te mando, Pronto. tá joia? Super Combinado. obrigada, querida. Prazer, amiga. Beijos. Para você Congresso sempre. lá em último dia do lote hoje, as inscrições. Congresso imperdível, gente. Beijo grande, E Dani. lançamento do Obrigada. Como 2, segunda-feira. Depois eu entro em contato contigo. Valeu, Beijo. obrigada, amiga.